Um amigo. Intervenção de um yogi. Embaixador da Divina Maria. Dissolução na luz. Eu sou um amigo. Do meu coração ao seu coração, irmãos e irmãs. Eu volto, como lhes disse, não mais para um ensinamento, mas, doravante, para exprimir, manifestar e relatar tudo o que diz respeito à consciência unificada, à dissolução na luz e o seu estado. O Arcanjo Miguel trabalhou, assim como vocês mesmos e todas as consciências voltadas para a Terra, a fim de permitir-lhes viver sua reunião, sua união com a unidade. Alguns de vocês vivem as primícias e as manifestações como uma capacidade nova da consciência para ser. Ser, tanto no corpo novo, o corpo de estado de ser, como disso apreender o alcance, não estar mais localizado no tempo e no espaço, unicamente a esse corpo de terceira dimensão, a essa personalidade, mas, bem mais, desde agora, viver a fusão, a dissolução da unidade, na luz una. Como disse o irmão K, vocês começam a ter como efeito o ilimitado e a autonomia. Os processos vibratórios da consciência vão se tornar cada vez mais acentuados, extraindo-os da ilusão desse corpo e da ilusão de sua personalidade. Isso avança agora a grandes passos e se manifesta em vocês. A cada sopro em que vocês se aproximam disso, isso se aproxima de vocês, e vocês vivem, então, o Samadhi. Vocês se aproximam a grandes passos de sua fusão final. Talvez, contudo, seja necessário entre nós, para vocês aqui presentes como para outros que vivem esses processos, não analisar, mas apreender, por simples palavras, para além de seu significado primordial, mas pela própria vibração de nossas interações, o que é essa dissolução, essa fusão da unidade. Então, eu estou com vocês para isso, exclusivamente para isso. Não é mais tempo, portanto, de falar de coisas que dizem respeito à personalidade, mas, bem mais, do estabelecimento do seu estado de ser, da sua comunhão, da sua união e da sua fusão. Assim, irmãos e irmãs, comunguemos juntos e escutemos o que vocês têm para me perguntar. Espaços de silêncio, o tempo de brotar as questões na consciência, são propícios para essa germinação. Deixem aflorar em vocês o que sobe e vibra. Lembrem, o Arcanjo Miguel efetivamente lhes disse que não há mais distância entre vocês e nós, que não há mais distância, em vocês, entre a personalidade e o estado de ser. É para isso que nós comungamos, juntos. A Terra vive sua liberação, assim como vocês vivem a sua. Tornar-se ilimitado, tornar-se autônomo, não mais estar fixado em um espaço e um lugar, não mais ser limitado, perceber e viver, conscientemente, essa ilimitação. É isso, precisa exatamente, o que vocês vivem. Em vocês e por nossa comunhão. Questão. O que eu sinto e que posso descrever, no nível vibratório, eu vivo realmente. Irmã, você falou com muito eu. Dessa maneira, então, a experiência da luz a coloca de imediato no tempo como observadora e não na identificação nem na dissolução. Há, portanto, um mecanismo, através do que você descreveu, de exteriorização e não de interiorização. Assim, portanto, obviamente, isso não é nenhuma ilusão, mas o modo de viver a coloca ainda como observadora fora da vibração. Não há fusão, nem dissolução, mas há exteriorização. Aquilo de que falo, no nível da consciência, e para o que vocês são chamados, está bem além da percepção da vibração, é a identificação com a vibração e não a observação da vibração. Apreenda, efetivamente, no mais profundo de seu ser, o significado e a vibração do que acabo de dizer. Há uma tendência, através do que foi expresso e vibrado, para exteriorizar-se da própria vibração, a fim de poder descrever e se apropriar de algo que não é você. Ser a vibração é uma etapa agora profundamente diferente, onde não pode mais haver noção de individuação do eu e, portanto, da personalidade. É preciso, portanto, ir além disso para poder viver a quintessência, tornar-se você mesma a vibração, não ser mais o eu, não ser mais o observador, nem o observado, mas tornar-se o conjunto.
Isso já é, no entanto, uma primeira etapa, correspondendo a níveis vibratórios jamais obtidos, tanto sobre esta Terra como em vocês, pela fusão das estrelas e da luz azul, pela chegada, como disse o arcanjo Miguel, da luz branca, cujos círculos de fogo são apenas os condensadores do arcanjo Metatron. É preciso, portanto, passar para além da distância entre a vibração, a luz e você, a fim de tornar-se a luz e a vibração. Penetrando no espaço da luz e da vibração não há mais o eu, não há mais separação. Não pode haver a mínima questão sobre a realidade ou a ilusão do que é vivido. Há uma etapa prévia, aquela que você viveu. Há uma etapa que sucede, que não passa mais pela distância, mas realmente pela fusão total. Então, obviamente, já nessa observação você constata, por si mesma, os efeitos da luz no corpo físico, que é bem real. Questão: vivo com dois corpos, esse corpo físico e o corpo de estado de ser no interior. Tive o impulso de fazer, como para o corpo físico, uma prática do campo de consciência vibratório que sinto no interior de mim. Como fazer? A sobreposição entre corpo físico e corpo de estado de ser. É preciso passar agora à fusão, não unicamente do corpo físico e do corpo de estado de ser. O corpo de estado de ser, qualquer que seja sua dimensão, assinala sua posição dimensional, mas vocês não estão limitados a essa posição dimensional. Há, portanto, que habitar o corpo de estado de ser. Isso está acontecendo. Há também que não mais ficar fixo, porque isso é impossível mesmo nesse corpo de estado de ser, qualquer que seja sua forma e sua dimensão. Há que ir para além dessa ginástica agora, ou seja, viver o Samadhi. Esse Samadhi não está localizado nem no corpo físico, nem no corpo de estado de ser, mesmo sendo vivido no templo do corpo físico. Vocês precisam, então, deixar trabalhar a própria luz, a fim de conduzi-los para a fonte. É isso a dissolução. A única prática a fazer, portanto, é esse abandono à luz, completamente. A luz está aí, vocês a sentem, ela vibra. Tornem-se essa vibração, tornem-se a essência dessa vibração que está além de qualquer forma, de qualquer espaço e de qualquer tempo. É isso que vocês são chamados para finalizar o que vocês são. A liberdade é total. Concebam isso, aceitem-no e vivam-no. Eu não posso dizer melhor, em relação à sua própria consciência. A desidentificação não é a morte, a desidentificação é reencontrar a liberdade, reencontrar essa autonomia e esse ilimitado de que lhes foi falado há pouco tempo, bem além dos conceitos. Naquele momento, o corpo não desaparece enquanto esta dimensão não tiver desaparecido. Mas vocês viverão a transcendência e a beleza de um corpo de carbono liberado de todo o sofrimento e de todo ataque. É por isso que vocês são levados enquanto sementes de estrelas, ancoradores da luz, é a vocês que cabe manifestá-lo, e é exatamente isso que vocês começam a viver. Vão além, não há mais qualquer limite, vocês não são o eu, vocês não são o si, vocês são um, vocês são a fonte, inteiramente. Vocês são Arcanjo Miguel, vocês são eu, vocês são Cristo. Isso não é um jogo, é a verdade. Isso se tornou possível desde ontem. Vocês irão aceitá-lo? O que lhes é oferecido, o que vocês se oferecem, o que a terra lhes oferece, o que o céu lhes oferece e o que seu coração acolhe é chamado, na tradição de onde eu venho, de Mahasamadhi. Questão: vivi uma experiência que provocou uma percepção de dissolução, sem vestígio do eu, e isso causou medo. Quem teve medo, a não ser o eu? Quem teve medo, a não ser aquele que se fecha em si mesmo? Quem teve medo? Aquele que não aceita inteiramente o que ele é. Você deve agora passar da própria distância mais ínfima à coincidência mais total do que você é. Você é isso, ou a fonte. Todo o caminho que você realizou leva a isso, a nada mais do que isso. Como expressar diferentemente essa noção de medo? Há amor, há dissolução, há fogo, há felicidade. E quem é que tem medo? Qual é a parte de você que tem medo? É a parte limitada que tem medo do ilimitado.
Há ainda sobreposição, não há ainda abandono. É o que há para viver agora, o abandono total ao que você é. Você não pode manter uma ilusão de forma, uma ilusão de personalidade e penetrar na verdade. Se você aceitar penetrar na verdade, a impressão de dissolução, bem real, não será seguida de dissolução no momento, nem na experiência que você vive. Você se torna a experiência, você não é mais o observador, como eu dizia, você se torna a luz. Quando chegar a hora em que a instalação da luz for total, naquele momento, não haverá mais qualquer distância possível, porque você é isso. O que eu digo hoje, após ter terminado o yoga, é acessível, além das palavras, justamente por sua comunhão e pela nossa fusão. Porque o que eu digo não é externo a vocês, o que eu digo não é um amigo que diz, mas é a luz que vocês são. Apreendam, além das palavras, que não há mais distância real entre a minha consciência e a sua consciência, que formam apenas uma consciência. Assim, dizer e afirmar, tudo é um, não é um conceito, mas a estrita verdade da luz. Questão: como explicar que sentimos, apesar de tudo, vestígios de personalidade na maneira pela qual os diferentes intervenientes se expressam? O que você chama de personalidade não é a personalidade. Nós somos ilimitados, você é? Nós manifestamos, no interior desse corpo, essa consciência, mas nós não somos limitados, nem por nossa forma, nem pelo espaço, nem pelo tempo. Nós mantivemos, nesse mundo, uma estrutura denominada Círculo dos Anciões, permitindo intervir desse modo. Entenda bem e apreenda o que eu digo. Eu posso estar limitado, mas no instante seguinte, eu sou ilimitado, porque não há tempo e eu não estou fechado. A coloração, a polaridade, existe em todas as dimensões. Mas nas dimensões unificadas, eu posso ser um amigo e eu posso também ser a fonte. Não há identificação, há ilimitado e autonomia. O que lhe dá medo é o ilimitado, você não aceita morrer para si mesma, você tem, portanto, medo de se tornar ilimitada. Tudo que vocês vivem pode ser expresso agora apenas nessa equação e unicamente nisso. Todo o resto serão apenas jogos efetuados pelo ego e pela própria personalidade, encontrando sempre uma justificativa, assim como você acaba de fazer, mas isso é apenas uma justificativa. Nossa comunhão a chama para sair da confusão, ou seja, uma fusão com, para entrar na fusão, onde você se torna você mesma a fusão e onde não há mais necessidade do com, do que quer que seja. Questão: como podemos permanecer na unidade e ao mesmo tempo em comunicação com o outro? Isso lhe parece impossível porque você não o vive. A unidade, eu repito, a fusão na fonte una torna possível manifestar um samadhi de ordem inferior, no plano vibratório, até o Mahasamadhi, ao mesmo tempo estando em um corpo de carne. É o que realizaram os anciões que lhes falam, é o que realizaram as estrelas. Então, por que, no que vocês vivem hoje, isso não seria possível? Como lhes foi dito pelas estrelas e por outros intervenientes, isso é grandemente facilitado. Questão: especificamente, como exteriorizar os momentos de unidade? Não tem que exteriorizar nada. Se você está na unidade em meio ao ilimitado, mesmo presente nessa forma, é a consciência que é ilimitada. Ela não está mais localizada nesse corpo, ela é ao mesmo tempo esse corpo, mas ela é ao mesmo tempo todo o resto. É um processo da consciência, diretamente. É o que é chamado de Satchitananda. É indefinidamente o ego que coloca essa questão, porque ele não pode conceber, e é lógico, o ilimitado. Os mecanismos atuais de fusão de suas próprias lareiras, de ignição das três cruzes, permitem essa alquimia final e permite-lhes transcender a personalidade, passar do limitado ao ilimitado. A ilimitação nada impede no nível da relação, simplesmente isso se torna uma comunhão e uma fusão e não mais uma comunicação que passa pelos sinais habituais da consciência limitada. Questão: o fato de falar, quando se sente em um estado de unidade, atrapalha o processo da unidade. Minha irmã, eu falo com você.
Tudo depende de quem fala em você. Porque você pode falar de diferentes modos. Como eu disse, você pode falar com seu mental e as palavras que se articulam em um sentido e um significado em sua cabeça. E você pode utilizar as palavras expressando-se pelo verbo e pelo coração. A diferença é, obviamente, vibratória. A mesma palavra, vinda da palavra e do mental, não tem de modo algum a mesma potência, nem a mesma radiação do que a palavra procedente do verbo. Exteriormente pode ser a mesma palavra e, no entanto, a palavra do pensamento do mental dirige-se ao mental. A palavra do verbo dirige-se ao coração. Foi-lhes dito que existia uma passagem e uma relação entre a abertura da boca e o coração, eis onde está a diferença. Questão. Desde o trabalho nas cruzes mutáveis eu sinto como que um canal de cristal em mim. É uma etapa para o estado de ser ou uma forma de resistência, NDR, descrito em protocolos/yoga integrativo de nosso site. O canal do éter é denominado canal de cristal, tubo de cristal ou fonte de cristal. Como é que poderia haver resistência quando ele é estabelecido? Tornando-se esse tubo de luz ou esse tubo de cristal, você desvenda em você sua presença Metatron. Quando uns e outros, arcanjos, estrelas ou anciões, dizem que nós estamos em vocês, essa não é uma visão da mente, é uma visão do coração e uma verdade inegável do estado de ser e da unidade. Como é que o ilimitado não englobaria o conjunto dos ilimitados? É para isso que vocês são chamados e é isso que ressoa em vocês, por meio das vibrações das coroas, dos tubos e dos canais de luz. Questão. Como testemunhar com palavras se temos dificuldades de estar no ilimitado? Há uma diferença entre os testemunhos da palavra vindos daquele que observa e o testemunho da palavra daquele que não observa, mas e que se torna o processo. Em um caso há a palavra da cabeça, no outro caso, há a palavra do coração. A vibração, portada e suportada, não é absolutamente a mesma. Em um caso, há limitação, porque o processo, justamente, é vivido como exterior, mesmo isso acontecendo, é claro, no interior do corpo. No outro caso, o processo tornou-se ele mesmo o que se é. Questão. Desde que emergi na fonte, tenho todas as estrelas pulsando e muita dor na parte de trás do crânio. É possível tornar isso menos doloroso? Tornasse-se mesmo a vibração. Nós nos juntamos, através de suas questões, a essa última etapa que lhes resta. A vibração é um meio, em um primeiro tempo, pela luz vibral, de compreender o que é a vibração e a luz. Pouco a pouco, as coroas radiantes permitem-lhes viver momentos de limitação. Esses momentos devem se transformar em estado permanente. É exatamente isso que você vive. Então, como fazer para que isso seja menos doloroso? Torne-se sua própria vibração, fusione com a estrela que se manifesta, com o trajeto que se manifesta, torne-se isso, inteiramente, e então você sairá, totalmente, de sua limitação. Questão. Como fazer para fusionar? Eu acabo de dizer, abandone-se inteiramente, torne-se a vibração. Quem busca apreender é o mental. Aceite minhas palavras com o coração, torne-se você mesmo essa vibração, então você se tornará ilimitado. É para isso que vocês são chamados, uns e outros. O conjunto dos yoga que lhes foi comunicado, NDR, na coluna protocolo de nosso site, é um meio privilegiado de chegar, como vocês constatam, a essa última etapa. Resta, é claro, o medo. Qual é esse medo, como ele se expressou? É o medo do ilimitado. Tornar-se ilimitado é tornar-se a vibração, é tornar-se Metatron, é tornar-se a fonte, é tornar-se eu, como eu sou você, como lhes dizia Cristo. O processo final que os conduz ao ilimitado é a total desidentificação da consciência de qualquer coisa desse corpo. É tornar-se outra coisa além do corpo. Essa outra coisa é, obviamente, as vibrações, por vezes fortes, por vezes como um fogo, por vezes dolorosas, mas é preciso se tornar isso.
É preciso penetrar nessa outra vibração incomum, nova, para descobrir conscientemente o ilimitado. É efetivamente, então, uma desidentificação que permite a dissolução. Quando nosso comandante diz: "E agora, e agora?" Mas esse agora não está inscrito em outro lugar, no momento, apenas em sua consciência. É nesse sentido que nós dissemos para ir ao seu ser interior, para ir ao seu coração, para abrir a boca, constituir esse canal do éter e tornar-se isso. Resta, efetivamente, ao mesmo tempo conservando esse corpo até que a Terra tenha decidido diferentemente, tornar-se ilimitado. Esse processo é, portanto, uma desidentificação, depois uma identificação com a vibração e, enfim, uma fusão. O único modo, como foi dito, de sair da confusão. Vocês têm em vocês, os pioneiros, pela ativação de suas coroas, de uma delas ou das três lareiras, a capacidade total para realizá-lo agora. Apenas a crença no contrário, o medo desse ilimitado, é que pode ainda pará-los. Mas vocês jamais estão parados, aí também é uma ilusão. Questão: eu posso lhe oferecer esse medo do ilimitado? Eu já estou em você, então, ofereça-o a si mesmo, uma vez que eu estou em você. O que foi iniciado pelo Arcanjo Miguel e pelo conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, independentemente da dimensão, é isso. Eu os remeto ao que foi enunciado pelo irmão K, preparando-os para esse momento. Questão: a pulsação é tão forte no nível da cabeça que eu não posso mais me centrar no coração. Não é preciso mais centrar-se no coração ou no que quer que seja mais. Parece-me que o Arcanjo Miguel anunciou isso e enunciou ontem. É preciso ser. O conjunto de processos de focalização de sua atenção, de sua intenção, que vocês efetuaram até agora, até ontem, o conjunto dos yoga, fez de vocês sementes de estrelas. Hoje, vocês estão além disso. A porta é o coração, mas se uma das coroas, e, em especial, as cruzes foram ativadas, você não é mais o coração. O coração é a chave e a porta. Tudo está no coração, nós estamos de acordo. Dessa maneira, então, há que se tornar o coração, a fonte una, o sol, e não dizer que a vibração o desestabiliza. Ela não pode. Muitas irmãs e também, talvez, os anciãos, abordaram uma série de conceitos importantes sobre o sofrimento. Ainda, o sofrimento de que eles falavam não é o sofrimento que você vive, mas faz parte do mesmo processo. Tornar-se o sofrimento é no mais ser o sofrimento, é passar do limitado ao ilimitado. O nó, ou o ponto do sofrimento está aí, como você diz, onde é colocada a consciência. E a transcendência da consciência, ou a passagem do limitado ao ilimitado é, para você, o lugar onde é preciso passar. Naturalmente, como lhes foi dito, não é questão de buscar algum sofrimento, seja do que for, porque o sofrimento é uma limitação. Mas compreenda bem que isso não é uma resistência, que é, para você, justamente o meio de passar para a ilimitação. Enquanto você procura saber como fazer para não mais sofrer, você afasta a percepção, qualquer que seja o sofrimento ou outra coisa, de você mesmo. Questão: ao que corresponde a vibração muito suave que sinto ao ouvi-lo? A mim em você, e a você em mim. Esteja no instante, momento presente, mergulhe em você, se preferir, torne-se isso. Questão: quando parti no estado de ser, vivi uma sensação de dissolução, mas eu não tenho sentido corpo de estado de ser. A que isso corresponde? Isso corresponde ao que estamos falando durante tanto tempo, a dissolução. O corpo de estado de ser é uma estrutura. Essa estrutura não é nem fixa, nem limitada. Ela pode ir de grãos de areia ao conjunto dos universos. Questão: o medo sentido durante minha experiência de dissolução vinha de que eu jamais senti tal amor? Sim. O ser humano, os irmãos e as irmãs que ainda não atingiram esse ilimitado, tiveram frequentemente neles concepções do amor ligadas aos apegos, ligadas às vivências. Eu mesmo, durante minha encarnação, vivi essa angústia da dissolução.
Eu procurei penetrar nessa angústia, apreender o que justamente podia causar aquilo. Foi naquele momento que eu vivi o ilimitado. É o mesmo para cada ser humano. Essa passagem, porque é feita sempre com uma dose de apreensão, de angústia ou de sentimento de morte iminente. Assim é a passagem do limitado ao ilimitado. É, de algum modo, uma etapa indispensável, que reflete, aliás, a iminência dessa passagem. Questão: a comunhão vivida com você pode ser vivida entre duas pessoas encarnadas? Plenamente, assim que vocês passarem no ilimitado. Não há mais limites. Nós o expressamos de diferentes modos, uns e outros, já desde a realização das núpcias celestes, NDR, coluna com o mesmo nome no nosso site. Mas a ausência de limites, entre nós, refletia-se ainda por resistências, refletia-se ainda por uma não perfuração das camadas isolantes, dos próprios envelopes sutis que os isolavam. Lembrem, em sua dimensão, quando nós vemos um ovo astral, é uma estrutura fechada irradiando no interior dela mesma, mas fechada. Hoje, vocês não estão mais fechados. É essa consciência que chega agora e que explica que, na transparência da unidade, tudo é comunicação, radiação e unidade, tudo é vibração totalmente ilimitada, não limitada pela palavra, a palavra podendo servir de apoio a esse ilimitado. Questão: como superar esse medo da dissolução? Minha irmã, isso ocorrerá inevitavelmente. Você não deve se preocupar com isso. Questão: quando há basculamento no medo da aniquilação, a passagem do estado de ser não pode ocorrer. Eu não compreendi como essa consciência pode se instalar permanentemente. Minha irmã, não é algo que você possa compreender. Simplesmente viver, você apreende a diferença entre compreender e viver. Viver é dar e doar-se. Compreender é tomar. Se você aceita a vibração dessas palavras, então nada mais há para perguntar em relação a isso. Questão: viver o ilimitado é estar no estado de ser. O estado de ser permite viver o ilimitado. Esse ilimitado é mutável, porque, de dimensão em dimensão, você muda de forma, de dimensão, de vibração, de cor, de aparência, uma vez que não há mais limites. Mas os limites dimensionais são bem reais. Mas a passagem de uma dimensão unificada para outra dimensão unificada é feita instantaneamente, sem qualquer sofrimento, sem qualquer medo, pois você está, de maneira eterna, conectada com todas as outras facetas de si mesmo em todas as dimensões. A identificação ocorre com tudo e com nada, com o com a fonte como com o corpo de estado de ser. O ilimitado é, portanto, uma variante do corpo de estado de ser. Questão: durante o período de transição, nós poderemos viver o ilimitado nesse corpo e fora dele pela saída no estado de ser, voltando nesse corpo depois? Tudo é possível no ilimitado. É você que decide, é você que escolhe, é você que vive. Questão: o desejo do ego, que pode se sobrepor ao impulso da alma de viver isso, pode ser um freio para a realização de tudo isso. Minha irmã, o impulso da alma é manifestado pela morte do ego. Portanto, como o desejo do ego poderia interferir nisso? A partir do momento em que os processos vibratórios estiverem instalados, não pode ser de outro modo. O ego vai se opor em outros momentos, mas não no processo em si. Não temos mais perguntas, agradecemos. Então, juntos, reunidos e unidos, no ilimitado, eu lhes digo até logo, em vocês, e até uma outra vez. Mensagem atemporal.